Olá, muito boa tarde. Uma família viveu momentos de terror neste feriado de carnaval na zona centro-oeste da capital. Alegando uma suposta traição, um homem fez refém dentro da própria casa a mulher e a filha. Depois de algumas horas de negociação com a polícia militar, o homem se rendeu e as vítimas foram liberadas. O motorista de ônibus Alfredo Marcelo Aquino prendeu a esposa Simones Rodrigues Pinheiro, de 37 anos, e a filha de 4 anos de idade em casa durante toda a manhã. Ele ameaçou explodir o local com uma botija de gás. Ele cortou a mangueira, aí ficou abrindo e fechando e com o isqueiro na mão, só isso. Unidades especiais da polícia chegaram por volta das 10 horas da manhã e cercaram o local. Pouco depois, bombeiros negociaram com o motorista de ônibus. Eles conseguiram convencer Marcelo a sair da casa. Foram momentos de agonia para a família, que acompanhava toda a ação do lado de fora. Que Deus venha agir na vida dele, onde Deus colocar ele ali. Eu sei que vai ser para ele crescer na presença de Deus. Quem pediu ajuda foi o filho do casal, de apenas 13 anos de idade. Segundo a polícia, a negociação durou apenas 1 hora e ninguém ficou ferido. Parentes não revelaram o motivo que levou Marcelo a ameaçar a esposa e a filha, mas segundo os vizinhos que não quiseram gravar a entrevista, o casal brigava frequentemente. Simone e a filha foram levadas para o hospital 28 de agosto. Em seguida, Simones foi à delegacia prestar depoimento. Na delegacia, Marcelo disse que ameaçou a esposa e os filhos por conta de uma discussão familiar. De acordo com o delegado, ele deve ser encaminhado ainda hoje para a penitenciária Raimundo Vidal Pessoa. Não, eu confirmo que ele estava sob efeito de álcool, droga não. Ele vai ser flagranteado, né, por sequestro e caça privado. O artigo 148 do Código Penal, parágrafo 1º, que prevê pena de 2 a 5 anos de prisão. Um homem de 35 anos morreu na noite de ontem em um grave acidente de trânsito na saída da Ponte Rio Negro, aqui na capital. As informações com Nailson Castro. O acidente ocorreu por volta das 7 horas da noite, no sentido do Iranduba, indo para Manaus. Um Corsa sedã dirigido por um rapaz chamado Fábio Marcos Viana, que veio a falecer no local. 30 minutos depois do acidente, polícia, corpo de bombeiros e peritos já estavam aqui no local fazendo todo o trabalho. O carro, o veículo Corsa sedã, como eu disse anteriormente, entrou de traseira no poste, derrubando o poste, e o piloto, o motorista, foi esmagado pelo próprio carro com o peso do poste e veio a falecer no local. Nailson Castro, para o Band Cidade. E voltou a chover forte esta tarde aqui na capital. Várias ruas ficaram alagadas, o motorista teve que redobrar a atenção. Em Manaus, parte de um telhado atingiu a fiação da rede elétrica no bairro Alvorada, mas a energia já foi restabelecida. E vem mais chuva por aí. Vamos saber então os detalhes da previsão para esta quarta-feira de cinzas aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Itacoatiara, o tempo fica nublado e há possibilidade de chuva no decorrer do período. As temperaturas variam entre 22 e 29 graus. O tempo fica instável também nesta quarta-feira de cinzas em Anamã, onde a mínima prevista será de 22 e a máxima chega aos 30 graus. Na capital, o tempo fica encoberto e também com previsão de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. O fim do feriado de carnaval deve ser marcado por transtornos nas agências bancárias do Amazonas. Isso porque a greve dos vigilantes, segundo a categoria, está mantida para esta quarta-feira. E com isso, os bancos devem continuar fechados. O possível acordo entre a categoria e o sindicato patronal foi descartado pelo Sindicato dos Vigilantes, que garante a greve está confirmada. Na manhã desta quarta-feira, cerca de 9.000 trabalhadores devem se reunir na Praça Eliodoro Balber, no centro da cidade. 70% do nosso efetivo representa hoje 9.100 trabalhadores vigilantes. Nós vamos garantir os 30% funcionando, ainda que não nos seja obrigado a deixar 30%, porque a nossa categoria não é de trabalhadores de serviço essencial, já decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Mas ainda assim haverá muito transtorno para a sociedade. A gente quer aproveitar para pedir desculpas mais uma vez, mas infelizmente a culpa não é nossa. A paralisação vai prejudicar principalmente as agências bancárias, que não poderão abrir as portas sem a presença de um vigilante. Quem precisa usar o serviço critica a manifestação da categoria.
Eu não concordo, isso vai prejudicar para quem quer fazer seus negócios no banco, vai prejudicar a população de uma maneira geral. Acho que deve ter um acordo, sentar na mesa para dialogar. Eu acho isso uma coisa inadmissível, porque tem muita gente que vai ao banco para fazer saques, outras coisas, até pagamento, e acontece com o vigilante, imagine sem. E procurar ver o que é o melhor para a população e para os vigilantes. No início do mês, a categoria já havia feito um alerta durante a paralisação de um dia. Os vigilantes reivindicam o cumprimento de uma lei federal sancionada em dezembro do ano passado pela presidente Dilma Rousseff, mas que ainda aguarda regulamentação no Ministério do Trabalho e Emprego. A lei prevê um adicional de 30% no salário dos trabalhadores, referente à periculosidade da profissão. Como não houve acordo, desta vez a paralisação será por tempo indeterminado. Os empresários insistem em não pagar o que é nosso por direito. Nós tentamos de todas as formas negociar e eles não recuaram da sua posição. Nós estamos paralisando por tempo indeterminado as nossas atividades a partir de amanhã, a quarta-feira de cinza, das 5 horas da manhã em diante. Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Vigilância e Segurança Privada do Amazonas informou que tentou negociar com o Sindicato dos Vigilantes do Amazonas, mas todas as propostas foram recusadas, inclusive sobre o pagamento do adicional de periculosidade a partir de abril deste ano. Para minimizar os efeitos da greve, a partir desta quarta-feira, as empresas de vigilância e segurança privada devem começar a utilizar trabalhadores terceirizados nas agências bancárias. No próximo bloco, depois dos desfiles das escolas de samba, começa a preocupação com o lixo deixado pelas agremiações aqui na capital. E veja também a programação para o último dia de folia nas cidades da região metropolitana de Manaus.